crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando daqueles que vocês amam. E como vocês têm ouvido nos últimos dias na televisão, tá dando muito problema por causa da questão do racismo, né? De pessoas que tratam o outro diferente, porque é por causa da cor da pele, que acham que são superiores uns aos outros, sendo que na verdade todo mundo é querido e amado do jeito que é. A gente não tem por que excluir ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém tá acima de ninguém. Não aceitem e não acreditem quando alguém disser que está acima ou que é melhor do que qualquer um de vocês, tá? Cada um é especial, é amado, é digno de ser feliz e de alcançar tudo o que quer pela pessoa que é, do jeitinho que é. Assim, cada um, Deus fez cada um de nós e espera que a gente faça o melhor para que sejamos pessoas felizes, alegres e tranquilas, tá bom? Então, pensando numa história diferente diante da atual circunstância mundial, assim, desse tempo também de pandemia, que a gente também não pode estar saindo, né? A Prof quis trazer para vocês uma história um pouco diferente hoje, tá? Essa história se chama Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, do Rubem Filho, e a ilustração também é feita por ele. Então, a Pretinha de Neve vivia num lugar onde tinha neve, num morro bem alto, né? Vocês sabiam que na África também cai neve? Isso acontece no Monte Kilimanjaro, que fica no coração do continente. Ele é muito, muito alto e lá em cima sempre faz frio. Nesse lugar vivia um rei e sua família. Esse rei era convencido e mandão e tinha uma voz de trovão. Ele havia se casado com uma mulher muito boazinha, mas que não era muito de conversa e vivia ocupada com as tarefas domésticas. O primeiro marido dela morreu, deixando-lhe com um bebê, uma menina. O rei resolveu se casar com ela porque, além de ser uma boa dona de casa, tinha mãos de fada para fazer doces. E o rei, além de convencido e mandão, também comia um doce atrás do outro, o que o fez ficar um tanto quanto barrigudo. O rei não gostava muito de sua enteada, que tinha crescido e era uma menininha muito espoleta, chamada de Pretinha. Ela tinha a mania de fazer uma pergunta atrás da outra, e ele não tinha a menor paciência para responder. Mas ela sempre insistia. Padrasto, por que só aqui em cima tem neve e lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. E o rei respondia com a voz de trovão. Não sei. Vá perguntar à sua mãe. Ah, padrasto, ela está sempre ocupada fazendo doces para o senhor. Pois ela faz o que precisa fazer. Não posso sem os meus doces. Todas as vezes que Pretinha queria conversar e brincar com a sua mãe, ela dizia: Agora não, Pretinha, estou com um tacho de doce no fogo e tenho um monte de louças para lavar. Olha, a mãe dela servindo o rei e ela só observando. Querida. Por todas essas coisas, Pretinha não era uma menina feliz. Não tinha com quem brincar, nunca havia saído de casa e se sentia sozinha. Além do mais, fazia um frio daqueles no castelo. Por isso, Pretinha passava muito tempo brincando na cozinha, que era um lugar quentinho. Além do mais, gostava de ver o seu reflexo no tacho de cobre, que sua mãe usava para fazer os doces. E como não tinha com quem conversar, pôs-se a falar com o tacho. Tacho de cobre, tacho de cobre. Existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E o meu padrasto é muito chato. E não é que o tacho de cobre respondeu?
Ela levou um susto quando ouviu uma voz vindo de dentro do tacho. Ué, não fique triste não, Pretinha. Ela levou um susto quando ouviu uma voz vindo de dentro do tacho. Ué, eu não sabia que tacho de cobre falava. Espelho não fala também? Isto é um conto de fadas, ora. Ah, é? Então, tacho de cobre, eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e não tenho com quem brincar. Ih, Pretinha, acho que isso vai dar problema. Seus pais não vão querer te levar. Mas vou assim mesmo, já resolvi. Olha, falando com o tacho de cobre. Resolveu mesmo. Juntou alguns doces na mochila para o caso de sentir fome no caminho, colocou um capuz vermelho, emprestado de uma outra história, e foi conferir a situação. A mãe estava dormindo, o padrasto também. Então, pé ante pé, ela saiu do castelo e começou a descer o monte. Curiosíssima para saber o que havia fora do castelo. Andou e viu muitas coisas diferentes. Árvores enormes, bichos diferentes, rios, flores, pássaros. Estava encantada com o que via. E como fazia calor, isso a deixou contente, mas teve que tirar o capuz vermelho. Mas também na África nem existe lobo, só que ela não sabia disso. Depois de muito andar, Pretinha sentiu fome, então sentou-se ao pé de uma árvore para comer os doces que tinha pegado na cozinha. Ao abrir a mochila, reparou que por causa do calor, os doces haviam derretido, fazendo uma lambança só na sua mochila. E a fome resolveu apertar. Foi quando ela sentiu um cheiro gostoso de coisa de comer. Ao seguir o cheirinho, viu-se diante de uma cabana enorme. Era tão grande que nem dava para alcançar a janela e ver o que tinha lá dentro. A menina então empurrou a porta e percebeu que a cabana estava vazia. Foi entrando devagarinho, impressionada com o tamanho das coisas. As camas, a mesa, as cadeiras e tudo com 7 lugares. Ela se sentiu como a menina daquela outra história, que tomou um líquido misterioso de uma garrafinha e encolheu. Andou pelo casarão até chegar à cozinha, onde havia um panelão que continha um migal muito cheiroso de carne com amendoim e batatas. Serviu-se num prato que parecia uma bacia de tão grande e comeu até ficar satisfeita. Então sentiu sono e resolveu tirar uma soneca. Subiu numa das camas, deitou-se sobre um travesseiro que era quase do tamanho de um colchão e ali dormiu. Quando já era quase de noite, Pretinha acordou com um barulhão vindo de fora. Era um coro de vozes que cantava enquanto batia os pés no chão. Eu vou, comer mingau eu vou. Parará-tim-bum, que fome, que fome. E entraram pela casa 7 sujeitos gigantescos, com enormes mãos, pés, nariz, orelhas e tudo mais. Mal deu tempo de Pretinha descer da cama e se esconder debaixo dela. De lá, via aqueles pés tão grandes e ouvia os vozeirões. Ei, alguém comeu do nosso mingau. Tem um prato aqui sem lavar. E a minha cama também está desarrumada. Alguém andou por aqui e fez bagunça. Isso está parecendo outra história. Seja quem for, é muito mal educado. Comeu o mingau e nem lavou a louça. Ao ouvir aquilo, Pretinha se sentiu incomodada. Apesar do medo que sentia, saiu debaixo da cama e falou para os gigantes. Não sou mal educada. Apenas estava andando por aí
com fome, senti esse cheiro gostoso e resolvi entrar e comer um pouquinho. Aí me deu sono e eu quis dormir. Não lavei a louça porque não alcanço a torneira. Se houvesse alguém aqui, eu teria pedido licença, viram? Os gigantes ficaram para lá de surpresos. Mas o que é essa coisinha? Como é pequitita! Parece uma menina de brinquedo. De onde você veio, Anazinha? Perguntou o gigante mais velho. Pretinha enfesada respondeu. Não sou a Anazinha, não. Vocês é que são gigantes. Eu vim do alto da montanha nevada, onde morava com a minha mãe e o meu padrasto, o rei. Fugi do castelo e desci a montanha para saber como é o mundo aqui embaixo. Nunca havia vindo para cá, pois moro lá em cima desde que era pequenininha. Desde que era pequenininha? Mas você é pequenininha. E qual é o seu nome, criatura? Pretinha. Bom, Pretinha, nós somos 7 irmãos e trabalhamos numa mina aqui perto. Nos chamamos Mestre, Dunga, Soneca, Atim, Feliz, Zangado e Dengoso. Eu sou o mestre. Engraçado, esses nomes não me são estranhos, disse Pretinha. Todo mundo diz isso. Nossos pais não foram muito criativos, sabe? Eu preferiria me chamar Epaminondas, falou o Dengoso. Olha eles ali. Pretinha e os 7 gigantes acabaram por se tornar amigos. Ela gostava de passear pela floresta, montada ora no ombro de um, ora no de outro. Também se divertia muito brincando com eles de esconde-esconde e, claro, era sempre a última a ser encontrada. Logo se acostumou com a cabana, com o calor, com as árvores e os bichos e tudo mais que lá no alto da montanha não existia. Já quase nem se lembrava mais de sua mãe, tão boa, mas também tão distante, e de seu padrasto, o rei sempre convencido e mandão. Só que no castelo, a sua mãe estava numa tristeza só por causa do seu sumiço. Até o rei sentia falta dela. Por incrível que pareça, enquanto fazia doces na cozinha, a mãe, suspirando de saudades, disse a seu reflexo no tacho de cobre: Tacho de cobre, tacho de cobre, existe uma mãe mais preocupada do que eu? Eu disse a ela que não era uma boa ideia descer a montanha, disse o tacho. O tacho de cobre falou! Sim, isto é um conto de fadas. Sim, é, suspirou a mãe. Mas me diga, tacho de cobre, Pretinha disse para onde ia? Disse não, falou o tacho. Ela só me falou que queria saber como é o mundo lá embaixo. Porque aqui não tinha com quem brincar, ninguém lhe dava atenção e faz muito frio. Minha Pretinha, vou falar com meu marido. Ele há de saber o que fazer para trazê-la de volta. Ela foi lá pedir pro rei, então, que eles tinham que sair atrás da Pretinha, né? Pra ver onde é que ela tava, essa menina. E foi falar com o rei. Ao saber que Pretinha havia descido da montanha, o rei exclamou: Isso é uma afronta! Então essa menina faz o que quer sem que eu, o rei, autorize? Mas ela vai voltar para casa. Se vai. Eu mesmo vou buscá-la. Então o rei se disfarçou de mendigo, vestindo roupas em farrapos e colocando um grande chapéu. Carregava consigo uma bolsa cheia de doces, para o caso de sentir fome no caminho. E num dos doces colocou um encantamento. Lembre-se, isto é um conto de fadas. Para fazer Pretinha dormir e levá-la de volta caso bancasse a teimosa. Desceu a montanha. Na verdade, ele estava até achando bom passear um pouco. Quanto tempo eu não deixava o castelo, respirou o ar fresco, curtindo aquele calorzinho que acabou por aquecer o seu coração. Percebeu que Pretinha só tinha fugido do castelo porque não se sentia feliz. Afinal, ele era convencido e mandão.
A mãe dela estava sempre ocupada e o castelo era mesmo frio à beça. Prometeu a si mesmo que, quando a família estivesse reunida de novo, ele seria um rei diferente, mais atencioso e legal. Então, acabou por encontrar uma cabana enorme, de onde vinha um canto meio desafinado. Era a Pretinha. Olha ele lá, chegando na casa. Bateu a porta, que Pretinha abriu com dificuldade, pois a porta era grande e ela pequetita. Os gigantes haviam saído para trabalhar na mina. Quando ela viu o mendigo, perguntou com delicadeza: Pois não? O mendigo ficou quieto. Pretinha perguntou de novo: Posso fazer alguma coisa pelo senhor? O mendigo continuou em silêncio, apenas abriu a bolsa para pegar o doce encantado e oferecer à menina. Só que por causa do calor, o doce derreteu e o mendigo falou com sua voz de trovão: Ih, derreteu! E Pretinha disse: Conheço essa voz de trovão. É o senhor, padrasto? Ops! O senhor veio me buscar. Vim, Pretinha. Estamos com saudades de você. Volte para casa, por favor. O rei estava com os olhos cheios d'água. Então Pretinha viu que estava sendo sincero e, de repente, sentiu carinho por ele e muita saudade de sua mãe. Gostava muito de seus amigos gigantes e de brincar com eles, mas amor de mãe é amor de mãe. E ela deveria estar numa tristeza só com sua ausência. Além do mais, passou a ver o rei com outros olhos. Era convencido e mandão, mas até que tinha bom coração. Nesse momento, chegaram os 7 gigantes da mina e viram o mendigo na porta da cabana, perto de Pretinha. O rei se encolheu todo, cercado por eles, e estava morrendo de medo. Olha ele. Aí, zangado, perguntou: Quem é esse anão, Pretinha? Ele está incomodando você? O que você está fazendo aqui, baixinho? Perguntou o Dunga. De onde você veio, Nanica? Perguntou o Soneca. Está perdido, Tampinha? Perguntou o Epaminondas, quer dizer, o Dengoso. O que você quer, Pouca Sombra? Perguntou o mestre. Ele está te incomodando, Pretinha? Perguntou o Feliz. Atim! Espirrou Atim. Calma, gente. Ele é o meu padrasto, disse Pretinha. Ele veio me buscar. Minha mãe está com saudades de mim e eu também estou com saudade dela. Apesar de gostar muito de vocês, só queria que as coisas fossem diferentes em minha casa, que meus pais fossem legais e brincassem comigo com vocês. Os 7 gigantes olharam para o rei, todo encolhido, e tiveram pena dele. Imaginaram a tristeza que deveria ser a vida naquele castelo distante e frio. E entenderam por que Pretinha tinha fugido de casa. Então o mestre disse: Pretinha, nós entendemos que a vida lá em cima não deve ser muito feliz. Mas eles são seus pais, né? Sentem a sua falta e o seu lugar é com eles. Afinal de contas. Quanto ao senhor, desculpe a falta de educação. Não sabíamos que era o rei. É que gostamos da Pretinha também e nos preocupamos com ela. Sem ressentimentos, seu gigante, fungou o rei. Tenho uma sugestão, pessoal, disse Soneca, que pode dar um final feliz a esta história. A gente podia construir um novo castelo aqui embaixo para a família real. Eles viveriam em um lugar mais alegre e seriam nossos vizinhos, que tal? Legal, disse Pretinha. O senhor topa, padrasto? Por favor, por favor, por favor. O rei pensou, pensou e disse: Tá bom, Pretinha, aquele castelo é mesmo muito gelado. Todos eles ali, ó. Assim, para terminar a história, os gigantes construíram um bonito castelo para a família real, maior e mais aconchegante. Os novos ares ensolarados fizeram muito bem ao rei, que deixou de ser convencido e mandão, mas a voz continuou de trovão. Ele também decidiu parar de comer doces e fazer uma boa dieta. A mãe de Pretinha passou a ser mais atenciosa e a brincar e rir mais com a filha.
o que a fez perceber tudo o que estava perdendo. Pretinha, por sua vez, se tornou uma menina muito carinhosa com os pais e viu o quanto isso é importante. O tacho de cobre continuou a fazer um comentário ou outro de vez em quando, curtindo a vida boa de aposentado. Os 7 gigantes se revelaram ótimos vizinhos e amigos. Todos os domingos se reuniam com a família real para almoçar mingau de carne com amendoim e batatas. E acabou-se o que era doce. Todos eles ali reunidos. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa história. Continuem se cuidando, amando e respeitando a todos do jeito que são. Um beijo e até a próxima.